Prezadas e prezados, eu quero conversar com você sobre um assunto muito polêmico, sobretudo para nós vascaínos, né? Eu quero conversar sobre Eurico Ângelo Miranda. Vamos falar sobre Eurico Ângelo Miranda? Bom, gente, em primeiro lugar, eu tenho que dizer o seguinte: nenhuma pessoa é totalmente ruim e nenhuma pessoa é totalmente boa. Todos nós temos defeitos e temos qualidades, né? E o Eurico Miranda não é diferente, tá? Talvez a única pessoa que não tenha qualidade, só tenha defeito, se chama Jair Messias Bolsonaro, né? Até Fernando Collor de Mello, que está preso, ele tinha algumas qualidades, embora tivesse muito mais defeitos, né? Então acho que o Eurico Miranda ele deve ser enxergado sob esse ponto de vista, né? Ele era uma pessoa que tinha defeitos, mas que tinha qualidades. E nesse sentido, gente, enquanto ele foi vice-presidente do futebol do Vasco e até diretor da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, ele fez coisas que foram tremendas lambanças e ele fez coisas muito boas também, né? Por exemplo, para o Vasco, né? Ele fez coisas muito ruins. O que ele fez com o Edmundo, por exemplo, não se faz, né? Ficar devendo pro cara milhões e milhões, né? E dizem que ele era homem de palavra. Eu tô vendo o homem de palavra que ele é, né? E ele jogou o Vasco numa situação de ser o clube mais odiado do país na época dele, né? O Vasco sempre foi um clube simpático, clube popular e tudo isso, né? Era o clube mais odiado do país, era mais odiado que o Flamengo era o mais amado e o Vasco era o mais odiado, né? E ele fez algumas coisas que eu acho absolutamente inadmissíveis, né? Por exemplo, em 1988, no jogo com o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 1988, terminou o primeiro tempo o Flamengo jogando melhor, era campeão da Copa União, né? Fez 1-0 no Vasco, mas no segundo tempo o Vasco voltou melhor, o Cocada entrou no lugar do Paulo Roberto, o time estava melhor, mais ofensivo e tudo isso, tinha tudo para empatar o jogo. Aí a luz não acendeu, mas ela acabou acendendo antes de meia hora de jogo, né? Que era o tempo determinado para o jogo ser suspenso ou não. E o Eurico tirou o time de campo. Tirou o time de campo. Isso é uma falta de respeito aos vascaínos que foram ver o jogo. É uma falta de respeito com os rubro-negros que foi ver o jogo, né? Querer ganhar na malandragem, levar para o tapetão. Aí no tapetão o Flamengo venceu e foi campeão da Taça Guanabara, né? Ao passo que se o jogo tivesse continuado, o Vasco podia empatar e quem ia ser o campeão da Taça Guanabara era o Vasco, né? Então isso foi lamentável. No ano seguinte, no Campeonato Carioca do ano seguinte, ele arrumou um quiprocó com o regulamento e o resumo da ópera. O Botafogo venceu o Vasco, foi o campeão legítimo, mas ele fez uma cena lá de esperar meia hora para o Botafogo jogar uma prorrogação. Aí o Botafogo, obviamente, não apareceu e o Vasco foi obrigado a desfilar o pretenso título da Taça Guanabara, né? Do campeonato, né? Do campeonato estadual. Campeonato Carioca, né? Com uma caravela de papelão. Olha que vergonha para o torcedor vascaíno, né? E entre outras, né? Entre outras situações que o Eurico Miranda prejudicou o Vasco e prejudicou o futebol brasileiro. Ele era um mal tanto para o futebol brasileiro como para o Vasco, né? Agora, também não vamos deixar de dizer que ele fez coisas boas, né? Por exemplo, ele tirou o Bebeto do Flamengo, né? Isso para o vascaíno é maravilhoso, né? Ele criou a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, que é como uma competição legal, mata-mata e tudo, criação do Eurico Miranda quando estava na CBF, né? E ele também montou times competitivos que foram campeões brasileiros em 1997, em 2000, em 1989, né? Então, em 1989 ele fez uma coisa genial. Ele vendeu o Romário para a Holanda, vendeu o Giovanni para a Itália, né?
E com o dinheiro ele reestruturou o clube, reformou, criou centro de treinamento, fez um time muito bom, né? O pessoal chamava na época de Célé Vasco, né? E trouxe o Bebeto. Então ele tem coisas ruins e coisas boas, né? Só que isso enquanto ele foi vice-presidente de futebol do clube, né? Porque quando ele era vice-presidente de futebol do clube, ele fazia coisas boas, né? Muito ajudado pelo Paulo Angione, que o Paulo Angione era um excelente coordenador de futebol, né? E ele, na verdade, era o cara que fazia tudo, ele era o mentor, era ele que tinha as grandes ideias, né? O Eurico levava os louros, mas quem programava era o Paulo Angione, né? E eu também lembro uma dele, né? Que ele fez um planejamento, o Paulo Angione fez um planejamento que era o seguinte, ó. Vamos pegar o time A era excelente, o time B também era excelente, né? Vamos pegar o time A e aí a gente ganha a Taça Guanabara e garante vaga na final do campeonato estadual. E aí no segundo turno a gente joga com o time B, que também é bom, né? E pode até ganhar o segundo turno e ser campeão estadual direto. Se não for, ainda está na final. Porque aí, na época do segundo turno, começavam os jogos da Libertadores. E o Vasco estava disputando a Libertadores, né? E aí, a princípio aconteceu isso. O Vasco ganhou o primeiro turno, né? Mas aí, no segundo turno, o primeiro jogo do time B, né? Perdeu para Cabo Friense em Cabo Frio. O que o Eurico faz intempestivamente? Não, agora vai jogar o time titular, e o time titular é muito melhor, e vai ter muito jogo? Vai, mas jogador do Vasco é pago e muito bem pago para jogar todos os jogos. O que aconteceu? O time A, jogando todos os jogos, cansou, não ganhou o segundo turno, se ferrou na Taça Libertadores, foi eliminado pelo Nacional de Medellín nas semifinais, né? E enfim, todo o plano foi jogado fora, jogado por terra por causa da intempestividade do Eurico Miranda, né? Agora, volto a repetir, fez coisas boas também, né? Eu na época não enxergava, eu odiava o Eurico, né? Sobretudo porque o jogo lá da Luz no Maracanã, eu tava lá, eu fiquei muito irritado, né? E depois, quando teve no ano seguinte o jogo da Caravela, né? Que na verdade não foi 1989, foi 1990, né? Que o Vasco perdeu o jogo no tempo normal, gol do Carlos Alberto Dias, né? Ele fazia aquela situação patética do time desfilar com uma caravela como se fosse o troféu do campeonato, né? Então eu não tenho dúvida, embora tenha feito coisas muito boas para o Vasco, ele fez mais coisas ruins, né? Como vice-presidente de futebol, né? Eu na época era muito admirador do Juca Kfouri, e o Juca Kfouri só tacava pedra no Eurico o tempo inteiro, né? Então eu também comecei a fazer isso. Só que o Juca Kfouri, eu fui perceber tempos depois, ele era maniqueísta, né? É um grande jornalista, mas é maniqueísta, né? Então, ele quando o Eurico fazia besteira, ele metia o ferro. Mas quando o Eurico acertava, ele ficava calado, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, né? O Eurico Miranda não era nem santo nem diabo, né? Mas ele fez mais mal ao Vasco do que bem, e ele fez mais mal ao Vasco do que bem também, né? E quando ele se tornou presidente do clube, né? Que não tinha mais o presidente Antônio Soares Calçada para contê-lo, né? Nas intempéries, aí ele meteu o pé pelas mãos completamente. Foi um péssimo presidente, né? Não só para o futebol, como para o clube em geral, né? E depois em 2015 e 2016 ele ganhou 2 campeonatos estaduais, né? Na época que os campeonatos estaduais já não valiam mais coisíssima nenhuma, né? Então o saldo é extremamente negativo, né? Eurico Miranda foi um mal para o Vasco, foi um mal para o futebol brasileiro, né? Mas também teve os seus momentos de êxito, os seus momentos positivos, tá? Então é isso que eu acho desse cidadão. O Vasco está há 25 anos na situação que está
principalmente por conta dele, né? Aquela história de contrata timaços, depois não paga os jogadores, né? Passar a perna nos jogadores, né? E ainda dizem que o Eurico era homem de palavra, né? O Ricardo Rocha, quando eu tive com ele, ele falou: se tem um homem que tem palavra no futebol é o Eurico Miranda, né? Olha, pode ser que ele tenha cumprido tudo com o Ricardo Rocha, né? Mas nem sempre ele cumpriu. Por exemplo, quando o Flamengo vendeu o Edmundo para o Vasco, pediu em contrapartida que ele entrasse para a Liga dos Clubes Cariocas, que tinha os grandes clubes cariocas, né? Ele prometeu que sim e não cumpriu, né? Cadê a palavra? Né? Em resumo, esse é o Eurico Miranda, um homem com virtudes, um homem com defeitos, mas com mais defeitos do que virtudes. E o Vasco da Gama está há 25 anos nessa situação por causa de vários presidentes ruins, né? Inclusive o Jorge Salgado, que me decepcionou muito, né? Mas o pior deles, né? O que mais danos causou para o clube foi Eurico Ângelo Miranda. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. Se você quiser dar uma olhada aí na descrição do vídeo, eu também agradeço muito.